e faz chover, Senhor, sobre
Que Ele vai nos trazer hoje, amém? Amém? Glória ao Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Dia você descansa sobre as suas asas, nada temerei, estou seguro em ti, em ti eu achei descanso. Descansarei sobre as suas asas, nada temerei, estou seguro em ti, em ti eu achei descanso, descansarei sobre as suas asas, nada temerei, estou seguro em ti, Leão de Judá, te adorar, Leão de Judá, Leão de Judá, tu és santo, Leão de Judá, Leão de Judá, te adorar, Leão de Judá, Leão de Judá, tu és santo, tu és santo, Leão de Judá, Leão de Judá, te adorar, Leão de Judá, Leão de Judá, tu és santo,
nada temerei. Estou seguro em ti. Estou seguro em ti. Vai ajudar. Dona Mata. Shumba e ajudar. Shumba e ajudar. Dona Mata. Shumba e ajudar. Murimte. Shumba e ajudar. Dona Mata. Shumba e ajudar. Murimte. Shumba e ajudar. Dona Mata. Shumba e ajudar. Murimte. Descansarei sobre as suas asas. as suas asas. Nada temerei. Não temerei. Estou seguro em ti. Estou seguro em ti. Em ti eu achei descanso. Descansarei Sobre as suas asas. nas suas asas. Nada temerei. Não temerei. Estou seguro em ti. Estou seguro em Em ti. ti eu achei descanso. Descansarei Sobre as suas asas. nas suas asas. Nada temerei. Não temerei. Estou seguro em ti. Estou seguro em ti. Lion of Judah. We worship Lion of Judah. Lion of Judah. You are holy. Lion of Judah. Lion of Judah. We worship Lion of Judah. Lion of Judah. You are holy. Lion of Judah. Lion of Judah. We worship Lion of Judah. Lion of Judah. You are holy. Lion of Judah. We worship Lion of Judah. You are holy. Mamuri na wana sororo, mamuri amina kuja, muma papiro wenyu, dakachuketetwa. Mamuri na wana sororo, mamuri amina kuja, muma papiro wenyu,
descansarei sobre as suas asas. nada temerei. Não temerei. Estou seguro em Há uma unção neste lugar. ti, eu achei Há uma unção especial neste lugar. sobre as suas Há uma unção neste lugar. Kaze mandara sata. Larka shandre shepare neze. Lori kandra shtapari zetonzo bridigi kazos. El maso kiti kuma anze zombia anzos ki pardu. Lirka shombra sete que tem lombra sheti kazuta. Lira casto bridi kunzu zibardenia sons. Arke shondri bardele shibaros. Lara kasoto bradiga diga. Lara shombra shete kova naya zuta. Lirka shambra katarabaya. Há uma unção neste lugar. Alguns vão sentir o toque desta unção agora mesmo. Lerka shembre shete konzo zibariza. Creja libra hazekova. Há uma unção neste lugar. Larekonzo zibahezenoi erika zuta. Mekaruse iko na hezebrosa kazokia. Lastoki bertikanzo zekia hazomia. Há uma unção. Que caro mendre shenzo bidi caso mandre. Partile sons onze bagedegedegede. Há uma unção neste lugar. Que macuse diga diga hazekova. Lericons onze bagedegede coma zetiazoski. Mar delichombra shete kova rabia ezemia. Lori caso que digidi kuma zete kova naia. Lori bragada somia andre shonzi gidi gidi. Veja a unção de Deus. Par de lixombra, Andres. La sukia mandres, tobidikuza, haze hiza. Loikama, kouza i katume lesia na. Losika pari nei, yozeki paro zekiaze. Marokia naze compardine son seki bardila. Liakuku meia menzo si paro nekiazon. Há uma unção que kakuma lesukia andre shozita. Miakuku alekuzei meikouza barisa. Milakui na mezokova na yazuta. Há uma unção se expandindo nesse lugar. Mekuze bria haze heze. Rababababa. Zoketekete. Rika bagadagada. Zotika barese. Recusa na lei, sebri anzoze, zoi bazike tekete. É unção. É a unção de Deus. Kezo mandele, oribra hazenei kazozi bahaze kouzazi, maroi mazekete lobi zaketa, lomesia tonzo zibarike tonzo, le manuse ibahaze kouva raita komana, le somia caso mendele sobia azomia. Levanta suas mãos, você. Par de lei, esta mulher de vermelho. Mizoze ki paro, le sami ne sokia andrei shebidi. Masoke taramande, le shonzo barde. Receive the touch of God. Rekomanaya zuta. Marekete rebahazute kete. Mila sataya bagada sataya. Loi mesakataya baba 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 baba. Zokete Marakasata yabaya. Ouzi kata erama. Josikete lebia hazekia. Mordikeli menzo. Antiplantenzo bakila. Nokenda azoto. Jaka sota rabaita. Mekouze ziba haze kovanaya. Lei koma zezo kovasa. Jeke rebayaz.
Arkele sonzo zipartira. Lomike zonzo barque suta. Rabedegedegede. Há uma unção neste lugar. Estão a receber o toque da unção de Jesus. Veja a unção de Deus se expandindo sobre toda a igreja. Paroso que barrazetovasa. Melosia mandele shonzo. Erba hazuta karazite. Hey shab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 
casa. Me rohizite kovanai azuta. Pardole sibra haze kovanai. Meko sabadi kezomi lezobizegi jeteke. Loseki badi jezokia. Melucia barde lesinde kouso. Pardina zonzo zibahaze. Lesumia caso que de rabia. Mekova zuta yazata. Sete papa 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 papa. Rakata rababa baba baba baba. Zikete rebaya suta yazuta. Lesomia kazuta rabaita. Menzoski parde lesomia hazutira bazi. Meko sandaya. Reketere baba. Utakatara. Leseki barosekete. Zoketekete. Ouch! Out, out, out. Side. Rekata rabaya zuta rabayita. Mekouzo ziba hazeneya bartelei. Mesoika kouzo bidigidigidi. Masata rababababababa. Zete. Hey! I command you, devil, right now. 1, 2, 3. Jesus' name. Rekata rabababa. Zoseki pardi. Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Você pode tomar o seu lugar. Lesso que par de Jesus que parou. Meia suta e abaita kovanai. Miso kovanai suta. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Te desejamos. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, te desejamos. Muea muchene, muea muchene, muea muchene, tacamirira, muea muchene, muea muchene, muea muchene. Tacamirira, muea muchene, muea muchene, muea muchene, tacamirira. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. We need you. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. We need you. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, we need you. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus. Hoje é um dia especial como todos os outros, amém? Porque Deus é especial. Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, Senhor Jesus é o mesmo. Por isso, todos os dias na presença de Deus
é especial. Não há um dia maior do que o outro. Todos os dias são maiores. Amém? Deus é Deus. Glória a Deus. E a sua glória é permanente. Glória a Deus. Eis que as portas do fim espreitam o mundo, diz o Senhor. Esse é o nosso tema de hoje. Eis que as portas do fim espreitam o mundo, diz o Senhor. Aleluia. Eis que as portas do fim espreitam o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Estar na porta, ver a porta são coisas diferentes. Ver a porta, estar perto da porta, entrar pela porta são coisas diferentes. Aleluia. Eis que a porta do fim espreita o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, abra no livro de Isaías 11. Antigo Testamento. Isaías 11, diz assim a palavra do Senhor. Quem está aí, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios. Matará os perversos. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com... Alguém pode, por favor, ver crianças aí? O lobo habitará com os cordeiros e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastorearão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a boca de espide, e o já desmamado meterá a mão na boca do besilico. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhes será a morada. Naquele dia o Senhor tomará a estandarte e tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Assíria, do Egito, do Patros, da Etiópia, do Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá, e a Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do ocidente contra Edom e Moabe, alcançarão as mãos e os filhos de Amon, e eles serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-a, dividi-lo-á em canais, de sorte que qualquer os atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para os restantes do seu povo,
que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que se abriu a terra do Egito. Agora você vai para Ezequiel 7. Ezequiel 7, um pouco mais à frente. Ezequiel 7. Diz assim a palavra do Senhor. Um pouco mais à frente, Ezequiel 7. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor, Deus, acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terão piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem, haverá fim. Eis que vem, haverá fim. Vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, o habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação, e não dá alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti. Cumprirei a minha ira contra ti. Julgar-te-ei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade segundo os teus caminhos. Assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Eis o dia, eis que vem. Brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará delas, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegrará, não se alegra, e o que vende não se enriquecerá, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, mas que viva, porque a profecia contra a maldição, a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome, e que está no campo morre a espada, e o que está na cidade a fome e a peste o consome. Se algum deles fugindo escaparem, estarão pelos montes como pombas de vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as nações se tornarão débeis, e todos os joelhos em água. Cingir-se-ão de pano de saco, e de horror os cobrirá. Em todo rosto haverá vergonha e calva em toda a cabeça. A sua prata lançarão pelas ruas, e o ouro lhes será como sujeira. Nem a sua prata nem o seu ouro as poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome. O tropeço para cair a iniquidade. De tais preciosas joias fizeram seus objetos de soberba, e feriram sua abominação, imagem e seu ídolo, detestáveis. Estragarei nas mãos dos estrangeiros, entregarei nas mãos dos estrangeiros por presa, e aos perversos de terra por despojo. Eles os profanarão, desviarei deles o rosto, e profanarão o meu receio. Neles entrarão profanadores e o saquearão. Faze cadeia, porque a terra está cheia de ciúmes, de sangue e de cidade, cheia de violência. Farei vir a pior de entre as nações, que
possuirão os seus lagares santos, serão profanados. Vem a destruição. Eles buscarão paz, mas não há nenhum. Virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas de sacerdotes perecerá a lei, e dos anciões o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo de terra tremerão de medo, segundo o seu caminho, e as farei, e com os seus próprios juízes os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Para terminar, continua aí mesmo onde você está, no 8. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias ao mês, estando eu sentado na minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali e não a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como o resplendor de metal brilhante. Estendeu ele dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocado a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu via no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, a porta do altar, estava uma imagem dos ciúmes, à entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subiu o aroma de nuvens do incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um as suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles então estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está ao lado do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: vi isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre os pátrios do altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente adoravam o sol, virando para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá fazerem eles abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo do seu nariz. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus.
Aleluia. Diga obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado, Jesus, pela sua graça. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando você vai para Isaías, muito obrigado. Quando você vai para Isaías 11, você descobre Isaías dizendo: do trono de Jessé sairá um rebento e dele as suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos mostra Isaías mostrando o futuro. Ele disse, através de Jessé virá ali o rebento, a semente, do Senhor. Mas sobre este rebento, sobre esta semente, repousará o Espírito do Senhor. Na verdade, quando nós vamos agora para o livro de coisa, em casa você vai ler mais, para o livro de Ezequiel 7, Ezequiel 8, a Bíblia nos mostra Deus, Ezequiel, a falar através do fim. Aleluia. Disse, vem ali o fim está chegando. Aleluia. Então, por que o profeta estava a falar sobre o fim? Estava a preparar o povo para as coisas que estão a vir. Associando o que Ezequiel estava a falar, o que o profeta Ezequiel estava a falar sobre o fim, vir o fim, está próximo o fim, chegou o fim. Ele estava a falar como se o fim estivesse exatamente perto das vistas dele. Porque ele estava a ter revelações e visões que mostram as coisas do fim. É como se a porta do fim estivesse nos seus olhos. Então, ele estava despertar o povo de Deus, ele estava a despertar o povo de Israel sobre o que Deus estava a fazer, sobre os planos de Deus para que o fim se cumprisse. Então falou-se aí no Isaías sobre o rebento de Jessé, a semente que sai de Jessé, que é o rebento, através das suas raízes. A Bíblia diz que haverá um renovo com o rebento, com a semente de Jessé. Este renovo que se referia-se a um novo tempo, onde todas as coisas se fariam novas, onde todas as coisas seriam transformadas, todas as coisas seriam preparadas e se tornavam diferentes. Aleluia. Preparadas para o fim. Glória a Deus. A Bíblia mostra aí dizendo que quando esse rebento se levantar de Jessé, haverá sobre ele o Espírito do Senhor. Recairá sobre este rebento o Espírito do Senhor. Cairá sobre esse rebento o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza. Aleluia. O profeta já estava a falar sobre Jesus. O profeta já estava a falar sobre coisas do fim. Eu tenho dito a vocês, o Antigo Testamento é a promessa de Deus para tudo aquilo que era para acontecer. O Novo Testamento é o cumprimento da promessa de Deus, de tudo que ele prometeu. Através dos profetas, ele falava sobre a vinda do Salvador, a vinda daquele que podia restaurar o mundo inteiro, que podia transformar, tornar novo todas as coisas. Então, a promessa de Deus sobre a vinda de Cristo Messias, quando Jesus veio, estava a cumprir toda a promessa que Deus fez através dos profetas. Aleluia. Através de Isaías Deus falou, através de Jeremias Deus falou, através de Ezequiel Deus falou, através de vários outros profetas, Deus preparava o seu povo para o fim vindouro. Então, quando eles preparavam, eles já estavam dizendo, está próximo o fim. No Antigo Testamento, Deus mostrava coisas que aconteceram diante do seu povo, mas revelando coisas que haviam de acontecer no futuro. Aleluia. Quando aí falava sobre o rebento de Jessé, falava sobre o tempo do fim, falava sobre o fim que estava a chegar, sobre as coisas que tinham que se consumar, na verdade não estava a falar completamente do fim do mundo. Aleluia. Ele estava a falar o fim das abominações, o fim do pecado, o fim da destruição do homem, o fim da degradação espiritual do homem, o fim de toda a maldição levantada do diabo na terra. Era isto que ele estava a dizer. Mas o fim das abominações, o fim do pecado, o fim de todas as coisas está associado com o fim dos tempos. Aleluia. Glória a Deus. Por isso aí, Deus estava a falar através de Ezequiel o que estava acontecendo naquele tempo
tempo do fim. O fim está próximo. Fiquem preparados. Estamos no fim. As portas do fim já se espreitam. Eis que chegou o dia. O povo tinha que compreender. Quando o profeta estava a dizer, estava a revelar de que a ira de Deus, a justiça de Deus, a manifestação de Deus com relação aos pecadores estava prestes a acontecer. Aleluia. Deus, quando Adão e Eva pecou, ele expulsou-los do jardim do Éden. E ele disse, só vou devolver o homem depois de estar restaurado. Quer dizer, Deus entregou o mundo, o homem, e amaldiçoou o mundo. Maldita é a terra, Adão, por causa de ti. Então, nós vivemos num mundo amaldiçoado e contaminado, cujo esse mundo nos permite passar dores e desafios. Todas as coisas que estão aqui nesse mundo estão relacionadas com o diabo, porque a maldição é o próprio diabo. Diabo, Satanás, é a própria maldição. Quando Deus disse maldita é a terra, não quer dizer que ele estava a transformar a terra em uma maldição. Ele estava a dizer, permito agora que aquele que vocês assumiram acasalar-se com ele, que é o diabo, Satanás, que tome a terra e faça da terra uma bola de futebol, onde ele dá toques como quiser. Aí o diabo, Satanás, começa a agir no mundo através do pecado. A fraqueza do homem faria com que os homens ficassem contaminados com esse pecado. Aleluia. Então o diabo se afeta a vida do homem em todas as áreas da vida do homem. Quando Deus disse maldita é a terra, automaticamente o diabo estava a afetar a terra, tornando a terra muito trabalho para o próprio homem. Na medida que o homem trabalha, as coisas se tornam difíceis, porque a maldição está lá. Quem? O diabo, Satanás, a serpente. Aleluia. Na medida em que Deus falou isso, Deus estava a preparar o seu povo, estava a mostrar de que o povo não estava preparado para ele tomá-los de volta. Deus é santo e justo. Para ele tomar você para o seu lugar, é preciso que você esteja na dimensão dele, na dimensão de santidade. Então, quer dizer, o que nós precisamos é de uma santificação. Esta santificação, o mundo precisou de receber, mas o mundo não recebeu santificação quando eles viveram na lei. Então, o povo de Deus, durante muito tempo, foi vivendo a pecar, foi vivendo a se desviar de Deus. Lembra quando Deus disse a Moisés, estás para morrer, mas depois da sua morte, esse povo que você recolheu, este rebanho que você pregou para eles, estes que eu hei de dar a terra prometida, esses que eu vou abençoá-los, e tudo que prometi dar aos seus pais vou dar, vão se desviar de mim e vão se afastar de mim. A promessa que Deus falou para Moisés, de que o povo depois de entrar na terra que Deus prometeu, haviam de se afastar de Deus, isso aconteceu, porque no tempo de Isaías e no tempo de Ezequiel, no tempo de Jeremias, é no tempo onde o povo de Deus, o povo de Israel, já estava a viver muitos pecados, já tinha se desviado do seu Deus várias vezes e de várias formas. Como assim? A coisa que mais deixa Deus chateado, para além de tudo que você tem feito, é exatamente a adoração daquele que não é Deus. Colocar alguém que não é Deus na posição do seu Deus. Aleluia. É como uma noiva que é casada com o marido, uma noiva que tem esposo. O esposo sai para ir para o serviço, ela sai também para ir encontrar-se com o amante. Quando o esposo descobrir, ele vai ficar com ciúme. Esse ciúme é sinal de dor. Ciúme é manifestado quando o coração é afetado por aquele que nós amamos. Na medida em que teu esposo ou tua esposa descobre que o esposo ou a esposa está lhe trair, ela sente mágoa no coração. Automaticamente, a partir daquele momento, ela começa a ter ciúmes. Qualquer momento que o marido sair para o serviço, ou a mulher sair para qualquer lugar, ele não vai acreditar que está indo para aquele lugar. Por quê? O ciúme. Ciúme quer dizer não há mais confiança. Ciúme é falta de confiança. Quando uma pessoa tem ciúme, quer dizer não confia. Pode me dizer e justificar, eu não confio por causa do seu comportamento. O teu comportamento não me permite acreditar. Eu sei como tu eras quando namorávamos, e eu sei como tu eras depois de mudar quando casamos, quando começou a me trair.
aí. Agora, também saberei como tu serás quando deixar de fazer essas coisas, porque o teu caráter, a tua forma de viver, eu conheço, meu marido, eu conheço, minha esposa. Eu sei como tu és quando estás reto. Eu sei como tu és quando não tens ninguém. Eu sei como tu és quando não tens amante. Eu conheço o teu comportamento. Essa parte não me ensina, mas a parte da traição até podes me ensinar, porque tenho aprendido muito contigo com o teu novo comportamento. O teu comportamento mudou na medida em que você começou a falhar-se diante de mim. Este ciúme revela falta de confiança. Este ciúme revela desconfiança. Este ciúme revela também dor e mágoa, porque ninguém manifesta ciúme sem chorar por dentro. O ciúme está associado ao medo, está associado à dor e está associado à desconfiança, tudo junto dentro da pessoa. Aleluia. Então quer dizer, por que Deus fala sobre ciúme? Ele fala do seu povo. Ele diz: Ezequiel, eu quero te levar para um lugar. A Bíblia diz que Ezequiel disse: o Senhor me veio por visão, o Senhor me veio e por seu Espírito me levou para um lugar. Quando ele me levou para um lugar, na Jerusalém, cheguei lá e ele disse: veja, filho do homem, veja o que está acontecendo. Ezequiel era servo de Deus. Deus separou Ezequiel para poder servir a ele, para poder ser o profeta daquela geração, para poder pregar e anunciar ao seu povo aquilo que Deus tinha para dizer. Mas no tempo de Ezequiel, Deus só queria que Ezequiel primeiro observasse o que estava acontecendo. Na verdade, isto que Deus estava a mostrar através de Isaías, através de Ezequiel, quer dizer, era uma indignação, era um ciúme contra aquele que era a sua noiva. Quem é a noiva de Cristo? A própria igreja de Cristo. Deus aqui não está a falar dos pecadores. Deus aqui não está a falar do mundo. Deus aqui não está a falar dos ímpios. Deus está a falar daquele povo que ele escolheu, daquele povo que ele separou, daquele povo que ele uniu, aquele que ele disse: este é meu povo, na terra eu me identifico através deles. Aleluia. O povo de Israel, aquele povo de Israel, depois de Moisés morrer, eles começaram a pecar, conforme vocês ouviram no culto passado. Eles começaram a pecar contra Deus, afastaram-se de Deus, esqueceram-se de todas as coisas que Deus fez, esqueceram-se que Deus tirou eles do Egito quando eram escravos, esqueceram que Deus abriu o mar vermelho para eles passarem em terra seca, esqueceram-se que Deus protegeu e cuidou e alimentou eles no deserto, ainda na Canaã, em Canaã. Esqueceu que foi Deus que fez entrar em Canaã, foi Deus que eliminou todos aqueles que apoderavam da terra do seu povo, os amoreus, jebuseus, cananeus, heteus. Aleluia. Foi Deus que lhe tirou, foi Deus que libertou eles de todos aqueles que se levantavam contra o seu povo. Mas mesmo depois de tudo isso que aconteceu, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo da Jerusalém Santa se desviou de Deus. Neste momento, a Bíblia mostra que o povo de Deus estava a viver pecado. Deus agora leva Ezequiel e manda ele para Jerusalém. Disse: viaja até Jerusalém, vai até Jerusalém, agora espreita o que está acontecendo. A Bíblia diz que Ezequiel fala que Deus me levou até a porta da sua casa. Porta da sua casa. Qual é a casa de Deus? A igreja. Aleluia. A casa de Deus é a igreja. A igreja é casa de Deus. Então, se a igreja é casa de Deus, Ezequiel foi levado para a igreja e ele disse: veja o que está acontecendo. Deus estava a revelar a Ezequiel sobre as coisas ocultas que estavam por detrás dos altares, as coisas ocultas que estavam por detrás dos bastidores. Os homens levantavam a igreja, invocavam o nome do Senhor, usavam a Bíblia que o Senhor deu, pregavam o evangelho de Cristo, pregavam o evangelho da salvação, da esperança, mas o que eles faziam não era o que Deus dizia pela palavra. Os próprios pregadores, Deus queria mostrar os próprios pastores, queria mostrar os próprios pregadores, levitas, os próprios ministros do evangelho, evangelistas, os próprios crentes da igreja, que o mundo conhece como igreja de Cristo. Ele disse: vai, eu quero te mostrar o que está acontecendo. Falsidade, traição. O povo que chama Deus o seu noivo,
estava a adorar outros deuses. Naquele tempo, vários ídolos foram levantados como deuses. Animais, tem certo tipo de animais que os homens, cada homem escolheu dizer: esse animal é meu Deus. De repente pegar boi, decidir que boi é um Deus. Então adorar boi como Deus. Eles não comer boi, não matar boi, mas adorar boi como Deus. De repente pode pegar elefante, decidir elefante ser Deus. Para eles, elefante é um Deus. Adorar elefante como Deus. Aleluia. Alguém que não tem um raciocínio claro. Aleluia. Alguém que não tem um raciocínio claro. Um raciocínio claro. Energia do coisa. Alguém que não tem um raciocínio claro. Os animais são irracionais, mas os homens estavam a pegar animais irracionais, que sobre o qual dependia do homem para ser guiado. Eles estavam a agir, fazer eles como deuses. Também adoravam só Deus. Havia muitos tipos de situações climáticas que aconteciam no mundo que eles consideravam como deuses. Eles adoravam certos tipos de rainhas que já morreram, que não existem, como deusas. Então havia muitas práticas diabólicas que eram adoradas como Deus. Havia muitas práticas rituais. A Bíblia mostra que rituais tradicionais também eram aplicados. Deus estava a mostrar que o meu povo, a minha igreja, aquele que diz ser minha igreja, por detrás de mim, eles vivem práticas tradicionais. Essas práticas tradicionais revelam uma adoração. Aleluia. Você pode não compreender. Procura saber a história da tradição que te contaram da sua família, que vocês seguem. Essa tradição passou do passado. E desde lá, eles respeitam não os espíritos. Todos os homens africanos hoje vão viver grandes tragédias exatamente por causa do pecado. Durante muito tempo, os homens vieram vivendo, acreditando em espíritos falando, em espírito reinando neles, e foram respeitando cada família, cada reino e tribo, foram respeitando espíritos, foram considerando espíritos como deuses, e eles foram respeitando esses deuses. Na medida em que a tradição foi crescendo, quer dizer que a maior parte da humanidade na Terra começou a viver de acordo com deuses. Você pode não compreender. O curandeiro responde a um espírito de curandeirismo que entrou nele. Quando o espírito de curandeirismo entrou nele, lhe ordenou para ele ser curandeiro. Ele serve a um espírito e não Deus. Aleluia. Ele está a agir, a servir um espírito. Para ele, aquele espírito está acima de todas as coisas. Você pode tentar ditar regra para o curandeiro, ele não vai cumprir, mas ele vai cumprir regras que aquele espírito diz. Eis a razão que você não vê curandeiros a ir em qualquer igreja. Eles escolhem uma igreja onde ele diz: aqui só há lençol escuro, aqui só há pano preto. Jesus não está lá, Espírito Santo não está lá para não me descobrir. Então ele vai, esconde. Ele esconde para você não compreender. Por isso existem mães que proíbem filhas ir nas certas igrejas. Vão em algumas igrejas, tenta descobrir, acorda no espírito, vai descobrir que tua mãe costuma voar. Quando você vai à igreja, está a cortar a asa dela. Por isso ela diz: essa igreja não, aquela igreja sim. Existem vovôs que cresceram com netos que não querem que os seus netos adorem Jesus, exatamente por causa dessas coisas. Existem irmãos e irmãs que te aconselham a aceitar outras coisas e rejeitar, e diz que você está tão louco por causa desse Deus que você está escolhendo agora, porque ele quer tirar dentro de ti a ideia de acreditar nesse Deus, porque sabe que todos os dias que você adora esse Deus, as coisas dele ou dela não andam bem. Aleluia. Toda prática tradicional usada revela-se uma referência a um espírito. Esse espírito que os homens dobram-se para ele. Ninguém vai na casa do curandeiro e quando o curandeiro está a falar, fica de pé com o curandeiro a falar. Dobra-se. E ninguém vê o curandeiro a abrir a macobra, só abrir de qualquer maneira, tirar o que quer. Ele dobra-se. E ele bate palmas chamando o espírito. Ele fala chamando o espírito. Alguns dizem que até para sair e passear tem que pedir o espírito. Onde está Deus para esse curandeiro? Para ele Deus é aquele espírito. Porque tudo que ele vive depende daquele espírito. Quando a tua família vive tradições, tem certas coisas que são proibidas de comer, enquanto Deus disse: tudo que está no mundo é vosso, comam. Então, se tudo for consagrado no Senhor, for dado graça no Senhor, te pertence e é abençoado. Mas os homens vão dizer:
dizer: minha família não come isto e aquilo. Por quê? É nossa tradição. A tradição vem de algum ritual espiritual, vem de alguma adoração, onde eles rendem-se e respeitam um espírito. Esse espírito que eles rendem é quem diz como as coisas devem andar. Por isso, os pais, quando querem viajar, vão ao curandeiro para consultar: posso viajar ou não? O feiticeiro está aqui ou não? Porque ele não acredita que Jesus Cristo é o Senhor, não acredita que Deus é Espírito e habita nele. Ele vai à igreja, mas quando ele quer viajar, ele tem medo de ser feitiçado, porque na zona dele tem muito feiticeiro. Primeiro vai no curandeiro se lavar, depois viaja. Quando ele quer fazer festa, primeiro vai no curandeiro se lavar, depois faz festa. Porque na zona tem muitos curandeiros. E o curandeiro e o feiticeiro fica contente com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque sabe que quanto mais ele vai no curandeiro, quanto mais ele faz de cerimônia para se proteger, ele não sabe que aquele espírito da cerimônia é meu irmão. Eu, com aquele espírito da cerimônia que ele está chamando, somos irmãos. E eu não entro lá sem esse espírito me deixar. Quando chego lá, vejo esse espírito de casa dele. Junto costumamos comer carne. Os demônios da sua família que você invoca, na medida em que você segue tradição. Amados irmãos, hoje em dia o diabo descobriu que o mundo, a África, recebeu o evangelho da salvação. Na medida em que a África recebeu o evangelho da salvação, os africanos descobriram que Jesus é nosso Senhor. Os africanos descobriram que Deus habita sobre nós. Os africanos descobriram que nós somos diferentes dos outros homens, independentemente de raça. Neste momento, o diabo viu que a África quer mudar, a África quer ser salvo, a África quer ser liberto. Por isso Deus está a levantar profetas, está a levantar apóstolos em toda a África. E o mundo está a dizer falsos profetas. Porque se fossem todos da raça de lá vindoura, então podiam dizer que são profetas. Como os profetas estão sendo levantados num povo desprezível, num povo que foi dito que não existe, num povo que foi feito escravo, num povo que muitos anos foram espizinhados em todo o mundo. Deus está a levantar lá os Davis. Os Davis estão levantados na África para viajar para a Europa para dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Os Davis estão levantados na África para viajar para a Ásia, para a América, para dizer que Jesus é o Senhor. Para curar os enfermos que estão na América, para curar os enfermos que estão na Europa, na Ásia, na África. Aleluia! Por quê? Deus sempre quer levantar a sua luz onde há trevas, mas Deus sempre cobra tudo aquilo que acontece no meio do seu povo. Então Deus está a dizer, Ezequiel está a dizer que Deus levou ele para dentro da igreja. Amados irmãos, o mundo está contaminado de pecado, sim, nós sabemos. O mundo está contaminado de tradições, sim, nós sabemos. A África vive muitas tradições e vossas famílias também vivem tradição, sim, nós sabemos. Mas o cristão não é África. O cristão é cristão, independentemente de raça, cor, país, nação, tribo. Cristão é um povo separado para a salvação. Porque Cristo é o caminho da salvação. Se Cristo é o caminho da salvação, cristãos são os que estão dentro do caminho da salvação. Porque Cristo é uma estrada. Sendo Cristo uma estrada, aqueles que estão em Cristo estão numa caminhada em rumo à promessa da salvação. Alcançar salvação depende de estar em Cristo. Só que Deus viu como esse povo vai ser salvo. Porque enquanto você se tornar cristão, não é possível ser cristão e continuar a viver práticas tradicionais da sua família. Não é possível ser um cristão, continuar a respeitar e se dobrar, fazer rombas para curandeiros. Não é possível ser um cristão e continuar a se dobrar na campa do seu avô, dizer: vovô, me dá sorte. Não! Não é possível ser um cristão e continuar ir na família, chamar todos da família em toda parte do mundo para se unir, para fazer cerimônia, cubacha, para fazer mandioca, para fazer aquela coisa que chamam de mbamba. Não! Não é possível. É estas coisas que estavam a acontecer, onde aqueles que ouviam a pregação da salvação, por detrás do altar, eles faziam rituais tradicionais.
adorando deuses que não são deuses, fazendo algo que não pode falar, dizer que é Deus. Aleluia. Amados irmãos, boi, tira leite dele e toma. Pode pegar, usar como charrua para colimar. Pode pegar, matar, come. É para você comer. Como dobrar-se para boi? Até hoje no mundo existem religiões que adoram animais. Até hoje no mundo existem povos que adoram deusas. Até hoje no mundo existem povos que não tocam a tradição familiar por nada. Aleluia. E o que o diabo está a fazer? Levantar históricos, levantar estudiosos para estudar a história, trazer a história passada, tradicional, para o mundo moderno e aconselhar o mundo moderno a aceitar a história do passado para continuar a viver as tradições do passado. Amados irmãos, você nem precisa recordar das histórias do passado. O que você precisa recordar é de que você tem um Senhor que morreu por ti, tirou o pecado do mundo, tirou o peso das tuas costas. O que você tem que recordar de que haverá fim dos tempos, mas quando o fim chegar, não há volta, amado irmão. Não haverá tempo nem para discutirmos, fazermos debates, quer nas redes sociais, quer na televisão, quer por jornais, quer por livros, quer por histórias, quer por contos. Não haverá nenhum escritor para escrever naquele tempo. Quando chegar o tempo do julgamento de Deus, todos estão sujeitos a julgamento. E os que perderem tempo com histórias enquanto viverem neste mundo hoje, quando Jesus voltar, quando chegar o tempo da condenação, serão condenados por perder tanto tempo com as histórias diabólicas, tradicionais de Madroca, em vez de escrever livros que identificam Jesus como único instrumento da paz. Cada país segue sua tradição. Quando se encontram, se contradizem, porque o espírito dele diz outra coisa e o espírito desse diz outra coisa. A certeza de que o mundo é uma família destruída é a tua casa, a tua própria família destruída. Quando o homem cresce, começa também no curandeiro. De repente o curandeiro diz que teu pai está a fixar, tua mãe está a fixar, teu irmão está a fixar, teu tio, teu avô. E depois, entre irmãos, começam a ver. Já não há paz, já não há entendimento. Por quê? Cada um está a seguir tradição. Cada um vai ser dito o que vai ser dito. Aleluia. Mas se todos estivessem em Cristo, se todos aceitassem Jesus, a visão de Jesus é: vindem até mim, todos os que estão cansados e oprimidos. Todos em um só corpo serão unidos para a mesma salvação pela mesma palavra. Então não é possível haver contenda em cristãos de verdade. Não é possível haver separação em cristãos de verdade. Mas Deus agora começa a mostrar que durante muito tempo eu deixei o meu povo a viver como quis viver. Deus deu ao homem a liberdade para decidir o que quer: andar no caminho de Deus ou andar no caminho pecaminoso. Os homens preferiram continuar no pecado. O que Ezequiel estava a ver pastores que estavam por detrás, dentro do altar. Ela revela pastores que estão a pregar o evangelho, mas que por detrás o interesse não é levar as pessoas para a salvação, porque o que ele acredita no coração, o que ele deseja com este evangelho não é ganhar almas, e sim ganhar mais pessoas para levar à morte. Por quê? Porque quanto mais pessoas tem, maiores são as conquistas que ele desejou. Os homens por detrás do bastidor, ele viu, disse: parta aquela parede. E depois ele disse partir. Quando eu reparei para ali, é que vi muitas abominações. Abominações, quer dizer, estava a dizer pecado misturado. Estava a referir exatamente o comportamento dos anciãos. Porque Deus mostrou a Ezequiel dentro da igreja e dentro de altar, por detrás de altar, onde o crente não pode ver.
Agora a questão é, porque Ezequiel falava sobre dentro, falava sobre lá dentro, quer dizer que naquele tempo haviam anciões, haviam pregadores, haviam pastores que pregavam sobre a vinda de Jesus, mas lá por trás adoravam o sol, lá por trás estavam metidos com os curandeiros, lá por trás estavam metidos com as coisas diabólicas, eles nem criam nesse Jesus que eles pregavam. Lá por trás adoravam dinheiro. Se de repente alguém enganasse por muito dinheiro, ele poderia continuar a pregar. Hoje em dia existe muita ganância, de maneira que existem sistemas que estão sendo levantados para distorcer pastores, onde o pastor se torna muito vaidoso, onde o pastor se torna muito avarento, onde o pastor se torna muito, na medida em que a vaidade